Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós temos a convidada, a Silvinha. Silvinha, eu sempre trato ela por Silvinha, que já são anos trabalhando juntas, né? Ela é professora do curso de Gestão e Docência da Educação Superior. Trabalha comigo, eu coordeno o curso, meu nome é Ieda, e hoje nós vamos trazer uma discussão muito pertinente, porque a gente fala de uso de tecnologia, de como isso facilitou a nossa vida, como isso foi importante para que a gente superasse o grande desafio que foi a educação durante o período da pandemia. No entanto, não é bem assim, né? Então, a gente ainda tem uma série de dificuldades que não são dificuldades institucionais, né? São dificuldades que estão dentro do cotidiano da instituição de ensino superior. Então, a proposta foi discutir dos imigrantes aos nativos digitais, e tem um motivo para isso, nós não criamos essa terminologia, né? Na realidade, ela já existe, e ela foi cunhada para que a gente entendesse esse processo. Quem trabalha com essa ideia é o Mark Prensky, mas a gente vai trabalhar, inclusive, com autores que são palestrantes até nacionais, que vêm discutindo esse problema, né? Porque é um problema que atinge grande parte das instituições de ensino superior e hoje também no ensino fundamental, né? Então, a gente tem fundamental, médio, educação básica de maneira geral. Porque nós vivemos duas realidades bem distintas. Aqueles que têm a intimidade com a tecnologia, porque ela faz parte do cotidiano, e ela faz, né? Resistir a ela é muito difícil, inclusive. E como isso foi transformando a nossa realidade. Essa transformação não é nova, né? Nós falamos dos nativos digitais, os nascidos de 1980, segunda metade de 80 para cá, e aqueles que imigraram, que tiveram que utilizar a tecnologia como recurso, que não tiveram opção, e hoje tem uma certa familiaridade. Na realidade, a gente tem, inclusive, um outro pesquisador que vem trabalhando essa ideia, que é o Sheldon Assis. E qual é a diferença? Ele fala que, além do nativo digital, do imigrante digital, nós temos o refugiado digital. Eu achei essa terminologia bastante pertinente, ela está sendo usual nas discussões, não propriamente na questão acadêmica, daqueles que se obrigaram a utilizar a tecnologia, né? Então, eles foram refugiados, mas esse mundo não é dele. Ele não entende essa linguagem, ele muitas vezes acha que de um outro jeito é melhor, e o pior, ele não confia na tecnologia, né? Então, esse é o pior problema, ele não confiar, né? E por que isso é um problema? Porque a tecnologia ela não substitui nenhum trabalhador, né? E seja numa instituição de ensino superior ou mesmo no cotidiano de uma fábrica, no cotidiano empresarial, na medicina, não substitui. E é esse o grande medo, né? Será que a tecnologia substituiu? Mas isso é uma questão de mentalidade. Então, a gente trabalhar com essa ideia do imigrante digital, do nativo digital,
é uma forma de enxergar o mundo. Eu enxergo o mundo diferente. Né? Aqueles que já nasceram com a tecnologia, eles não entendem seu espaço sem tecnologia. Né? Então, aqueles que migraram precisaram aprender a usar. Né? Então, por que a gente utiliza a palavra nativo e imigrante? Porque são conceitos que tratam de espaço. Né? Então, eu sou nativo e eu estou falando de um espaço, de um território. E ele não é mais um território no sentido limitado, né? Então a gente não tem mais esse limite das nações que nós tínhamos. Então, eu nasci nesse mundo, é um conceito planetário. Então, isso já é muito difícil. Para quem nasceu num mundo que falava de divisórias, de coisas muito certas, muito concretas, a gente fala de algo muito fluido, né? De compartilhar conhecimento que ele pertence ao mundo e não mais a alguma coisa fechada. Esse é o grande desafio daqueles que trabalham com a gestão do ensino superior, né? Não só para o docente, mas com a gestão também. Porque a questão de confiar na tecnologia é o princípio básico, né? E quando a gente fala isso, nós estamos falando que tem que haver uma mudança de mentalidade. Né? Entender que sou eu que controlo esse processo, e esse processo ele facilita o meu trabalho, ele não veio para dificultar, é uma ferramenta. Né? Mas se nós entendermos que o espaço todinho está conectado, é muito estranho para um nativo digital a gente falar, eu entrei na internet. A internet está em todo lugar, né? É o nosso espaço, é a nossa vivência. Então, como que você entrou? Você saiu, porque para entrar você tem que ter a concepção de sair. E em que momento você sai? Se nós falamos de TV digital, se nós falamos do nosso celular e toda a comunicação, ela está na rede. Porque o mundo está conectado de verdade, não é uma questão, não, isso é futurista, porque no futuro não. Nós precisamos necessariamente nos desconectar. Então, eu saí, eu me desconectei. Isso é um esforço, não é mais o contrário, é um esforço entrar, não. Nós já estamos em rede. Né? Então, entender que esse espaço é um espaço em rede e que nós estamos falando de um espaço que para alguns é novo, mas outros já nasceram nesse espaço, é muito difícil, porque são mentalidades muito diferentes. Né? Então, não existe a questão de me sentir seguro nesse espaço para aqueles que são entendidos como refugiados. Eles se obrigaram, o refugiado se obrigou. Né? Então, ele se obriga a utilizar as ferramentas disponíveis, mas com certo receio, sempre cheio de medo, achando que aquilo não vai dar certo, eu preciso de uma confirmação, existe esse laço. E agora a gente tem uma questão que faz parte do nosso cotidiano. Ela não é uma questão que a gente fale, não, eu tenho essa proposta, é um projeto, não. Eu estou falando da própria mentalidade e como, muitas vezes, aqueles que nasceram até no início do século XXI, né, então já seriam nativos, em função do acesso reduzido, eles não se sentem parte desse espaço, eles não se sentem seguros nesse espaço. Nós estamos falando de conexão, sim, né? Porque não adianta tudo estar em rede se a rede não está disponível. Né? E disponibilizar essa rede é muito importante. Então, aqueles que não tiveram essa disponibilidade, eles aprenderam tardiamente todos os recursos. Embora a gente tenha, enquanto idade, a gente possa até conceituar como nativo digital, ele não entende isso como uma ferramenta benéfica. Né? Parece estranho a gente discutir isso,
mas isso faz parte do cotidiano do professor, tanto quanto do aluno, né? Ainda não vi isso em processos de gestão, porque nós tivemos que correr dentro desse processo, né? Então, se a gente estivesse falando de 5 anos atrás, a gente ainda via alguns elementos que se falavam, não, vamos pôr no papel que é mais seguro, né? A gente fazia tudo na rede, disponibilizava o documento, mas tinha que anotar no papel também. Às vezes a gente vê isso, né? Eu acho engraçado, porque é muito mais simples tirar uma foto. Às vezes, se alguma coisa que está acontecendo, precisa documentar, tá, fotografa, né? Foi documentado. Não, precisa ter o relatório. Vamos gravar a reunião? Como? É só gravar, depois a gente assiste quantas vezes for necessário. Então, isso é muito difícil entender, que é um espaço completamente novo, né? Que isso nos traz segurança, mas muitas vezes a gente precisa ver, né, fisicamente. Por que isso? Porque a gente saiu de uma outra cultura que isso era necessário, fazia parte até de um conceito de controle. Então a gente tem que entender e não muitas vezes rejeitar, porque nesse caso nós estamos falando de um refugiado digital e eu me obriguei a aceitar que isso era possível, mas estou desconfiado, né? Então há uma desconfiança nesse processo, o que é muito estranho, porque é muito mais fácil até controlar, vendo o número de acessos, se está disponível, quantas horas ficou, do que propriamente olhar a pessoa. Né? Mas isso é importante a gente entender, que a gente tem que conciliar todas essas partes diferentes. Né? O papel do gestor não é criar conflito, e sim conciliar. Existem mentalidades diferentes nesse processo. Né? E agora nós estamos falando de mentalidade. Aquele que já entende que está conectado o tempo todo, e às vezes uma situação engraçada, não vou poder estar na reunião porque eu vou estar no carro. Vai, dá para escutar a reunião, né? Põe no seu celular, e se não conseguir depois, assiste a reunião. Né? Então, são coisas que são pequenos detalhes que nós ainda estamos ajustando. Né? É importante para aquele que se coloca à frente da educação entender isso, né? Que o conflito já está dado. Né? Então, existem imigrantes digitais e refugiados digitais muito jovens. Então, não é mais uma questão de idade, não, é uma questão de acesso. Mas isso só ficou claro recentemente para nós, porque a gente via um jovenzinho, uma jovenzinha, falava, não, vai dominar a internet? Não, porque às vezes o equipamento não é bom que está disponível, às vezes a rede não é boa, e ele começou a ter uma certa familiaridade e perceber que tudo podia ser muito melhor no laboratório da universidade, na biblioteca da universidade. Então, isso não fazia parte do cotidiano dele. Né? E ele muitas vezes fica inseguro. Espera um pouquinho, eu posso fazer o download do livro no meu celular e ler na minha casa? Ué, você já podia ter feito o download na sua casa, né? Mas pode. Então, são detalhes que parecem pitorescos, mas faz parte do nosso cotidiano. Né? Nós acreditávamos que aqueles que fossem jovens já viessem com essa bagagem, com essa segurança, e não. Só que não. Não é assim. E daí a gente fala assim, não, um professor que tem doutorado, ele já tem essa familiaridade? Não. Então, onde está a diferença, né? Onde foi que aconteceu essa ruptura de nós termos 3 grandes grupos nesse processo? Para ajudar, eu vou utilizar uma ideia que originalmente é de Lee Peterson, mas que um marqueteiro brasileiro começou a falar assim, olha, nós estamos equivocados, e terminou utilizando essa ideia, que é o Max Tonin. Ele fala que nós queremos a segurança, né? Então a gente terminou criando níveis, nascidos na segunda metade de 80, quanto mais jovem, mais familiaridade com a tecnologia,
porque a tecnologia é muito intuitiva, então vai dar certo, né? Era essa a nossa expectativa. Mas a Marta Gabriel, e essa é uma pesquisadora brasileira, falou o processo intuitivo. E nós criamos um mito como se esse jovem que está conectado, então aí a gente já fala daqueles que têm a familiaridade, que ele tivesse facilidade para construir conhecimento e saberia como procurar aquilo que ele quer. Não. Essa questão, ela passa por um outro processo. Todos os equipamentos, eles se facilitaram muito o acesso à informação. E cuidado, informação não é conhecimento, né? Se aquela informação não tem um significado para você, você não faz uso daquela informação nem para a construção de um novo conhecimento e nem para a sua ação, não é conhecimento, tá? Não adianta acessar e não saber o que fazer com aquilo, né? Não adianta. O professor, ele precisa orientar esse processo. Como procurar? O que é confiável, não é confiável. Nem tudo que está na rede é bom, né? Por quê? Porque quem está atrás, construindo todo esse processo, são pessoas. Então, de maneira geral, nós temos alguns desafios que eles são urgentes, né? Para que a gente consiga trabalhar. Conciliar diferentes mentalidades, né? A mentalidade do imigrante eu aprendi a usar, mas eu ainda não confio. A mentalidade do refugiado eu uso porque eu sou obrigado, mas eu gostaria de não ter que usar. Esse é o refugiado. Essa terra não é minha, esse mundo não é meu, eu estou aqui porque eu fui expulso daquele mundo que eu vivia. Mas eu quero voltar para ele. Então, sempre existe uma expectativa, uma hora eu volto. Se existe uma mínima possibilidade de criar um processo para volta, vai voltar. Né? Vai voltar. E volta definitivamente não, porque este mundo já é artificial, ele não é real. Né? Porque o real é o mundo digital, é isso que a gente precisa entender. Que essa é a nossa realidade, que está em todo o processo que nós vivemos. Está no seu banco, está no seu celular, está em todo o processo. Não existe mais uma ruptura. Então, a gente tem o refugiado, a gente tem o imigrante, a gente tem o nativo, aquele que já nasceu usando, aprendeu a usar a tela touch antes de falar, né? Porque é uma loucura isso. E isso parece que eles são mais inteligentes. Não. Eles desenvolveram essa habilidade porque o recurso estava disponível para ele. E ele é muito intuitivo, ele não é acadêmico, ele não exige algum conhecimento prévio. Essa geração que é nativa, dificilmente ela lê um manual, ela vai testando. E ela vai testando e o equipamento funciona. Daí você fala, ela vai testando, ela vai indo, até que ela sabe como funciona. Como ela aprendeu a fazer fazendo, ela não consegue explicar como ela fez. Ela consegue demonstrar, mas explicar não. Por isso que, às vezes, quando o imigrante pede para um nativo que explique como fez, ele mostra, porque ele não sabe explicar. Ele aprendeu a fazer fazendo. E aí a gente tem uma grande vantagem. Se ele aprende alguma coisa fazendo, a prática parece um caminho mais pertinente para o nativo digital. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, as salas são mistas. Vai ter o refugiado, vai ter o nativo e vai ter o imigrante. Ah, não, mas os gestores, então, se eles conseguem trabalhar de maneira digital, de maneira muito tranquila, também não. Por quê? Porque eu tenho esses 3 grupos também na gestão do ensino superior. Então, acredito que isso seja um grande desafio, né? Eu estou assistindo cotidianamente quem está na educação, seja lá na educação básica ou na educação superior, sente esse processo, isso está muito claro para todos nós,
né? Mas não tem volta, né? Porque a gente não está falando de futuro, a gente fala de presente. Eu não tenho como apagar alguma coisa que já está no nosso cotidiano. Silvinha, você gostaria de falar alguma coisa? Eu me empolguei e fui. E fiquei olhando para a carinha da Silvinha. Na verdade, eu acho que a gente não está mais nem falando de futuro, a gente está falando de passado, né? É, Porque o presente já vira, se torna um passado muito rápido, né? E a tecnologia digital, né? Essa tecnologia digital, ela já nos pertence há bastante tempo. Então, eu vou puxar um pouquinho, Edu, pedir a tua autorização de puxar um pouco alguns pontos da sua fala, que eu acho que são fundamentais para a gente, talvez aos poucos, lidar melhor com essa tecnologia. Quem sabe deixar de ser um refugiado para ser um imigrante, não vai ser um nativo, mas vai ser um imigrante, ou um nativo não chegar a ser um refugiado, né? Porque também pode ter um nativo refugiado, né? Depende do acesso que ele teve a essa tecnologia. Então, eu queria puxar um pouquinho essa fala que eu acho que daí é muito importante e partir dela, dessas relações que a gente tem com a tecnologia, que vão além da máquina, mas são essas relações afetivas que a gente tem com a tecnologia, né? Ou a resistência que vem em função do medo da substituição. Isso sempre houve com todas as tecnologias. As tecnologias digitais não são as primeiras, né, a gerarem esse medo. Sempre houve o medo da substituição do homem pela máquina, até desde o mundo mecânico, né, até do mundo analógico. Então, é um medo, é uma insegurança que gera no humano por causa dessa relação do que o que será agora, né? A outra questão é essa relação que eu acabo tendo também com as tecnologias digitais, também relacionadas ao medo, à insegurança, que é o que eu faço com ela, como eu ando, o que eu posso fazer, eu não sei. E ela vai acabar com isso, acabar com aquilo. Eu vou dar um exemplo, né, que eu escuto muito de alunos em sala de aula, mas eu vou deixar de ter caderno? E eu pergunto, por que não, né? Alguém um dia deixou de ter papiro, né? Alguém um dia deixou de escrever na pedra. Então, por que não? Eu não sei. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas existe essa possibilidade, sim. Existem outros instrumentos de escrita. Mas para isso eu preciso ter acesso, né? Sem o acesso, isso não acontece. Mas eu estou trazendo essa fala para vocês para a gente entender que a tecnologia é o meio, é o recurso que a gente utiliza. Ela não é o homem em si, tá? Ela, quando a gente fala até na inteligência artificial, nós estamos falando de homens por trás dessa construção, né? Os homens fazem parte dessa construção e desse processo. Mas dentro dessas tecnologias digitais que a gente está tratando aqui nesse webinar, a primeira coisa é que a tecnologia ela está aqui para me ajudar e não para me atrapalhar, né? Se eu começar a olhar para ela com essa carinha, eu começo a ter uma relação mais gostosa, mais tranquila com esse mundo tecnológico, que é difícil estabelecer essa relação, e eu vou para um outro ponto em relação à questão dessas gerações que a gente tem vivido, né? Nós temos na educação hoje umas 5 gerações, né, atuando juntas, e a gente tem uma outra relação diferente com as tecnologias, que é a velocidade, né? E da velocidade é um ponto importante, porque os nativos digitais, aqueles que começam o touch antes de começar a falar, né? Esses nativos digitais, eles já vão se acostumar desde muito pequenos a uma mudança nas tecnologias muito veloz. Vocês, quem for uma geração mais século XXI, vamos dizer assim, os celulares vêm com recursos diferentes, numa velocidade muito grande, se troca o aparelho, né, numa velocidade muito grande.
os aparelhos ficam obsoletos numa velocidade muito grande. E quem viveu em geração anterior tinha uma relação com as mudanças tecnológicas muito mais lenta, né? A gente demorou muito para sair, para vocês terem ideia, eu acho que alguns nem conhecem os equipamentos, mas de um videocassete para um DVD, o tempo foi longo. Da televisão para a existência do videocassete, o tempo foi longo. E hoje não, hoje as tecnologias elas aparecem com mudanças muito rápidas. E não é que as mudanças não existiam, é que nos traziam as mudanças numa velocidade menor, né? Então, a gente tem essa outra relação também com as tecnologias que nos geram medo, que nos geram insegurança. Mas eu mal aprendi a utilizar esse recurso, já mudou, já mudou. Né? E eu estou falando isso para ligar com outro ponto que a professora Ieda falou, que é essa questão do intuitivo. Quando a sua relação é intuitiva na aprendizagem do uso da tecnologia, e isso significa que você tem menos medo dela, né? Por isso que você vai testando até ver como é que funciona, né? Seja um equipamento, um aplicativo, um software, você consegue aprender a lidar com as mudanças com maior facilidade, porque elas te assustam menos. Então, esse é um outro ponto que, como professor, como gestor, a gente também tem que considerar, que essas mudanças muito rápidas faz com que a gente tenha que ter uma aprendizagem muito rápida sobre os recursos tecnológicos, e que também não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas é bom quando a gente aprende, né? Esses dias eu falei numa aula justamente sobre isso, quando as pessoas falam para mim, eu não gosto de tecnologia, porque a gente não se olha nos olhos. Mas eu estou aqui, eu estou olhando os olhos da professora Ieda, eu estou vendo o sorriso no rosto dela, eu estou vendo a feição dela, quando ela para pensar, mas o que ela vai dizer agora, ou quando ela para sorrir, ou quando ela concorda, ou quando talvez ela discorde, né? A gente está se olhando, né? Porque por exemplo, esse espaço que a gente tem permite que a gente faça isso. Mas o medo, a gente percebe essa questão do medo tão grande que na nossa necessidade de utilizar plataformas de webconferência, as pessoas fecharam a câmera, né? As pessoas permaneceram de câmera fechada. E, na verdade, se as câmeras fossem abertas, a gente teria essa sensação, porque a gente está aqui, a gente está sorrindo igual, a gente está se movimentando igual, né? A gente está arregalando os olhos, assustando, né? Então, são reações que a gente vê se a gente abre uma câmera, né? Então, é possível, sim, lidar com a tecnologia sem medo, mas é difícil, a gente sabe o quanto é difícil. Então, quanto é importante para um professor começar a trabalhar isso um pouco melhor para trazer para o aluno esta segurança maior, né? Porque a insegurança, com qualquer mudança tecnológica, ela vem. Mudança já traz insegurança. Tecnológica também traz, né? Quando eu brinco com vocês que alguém saiu do papiro para o papel, eu imagino que aquele que escrevia com a pena também ficou nervoso quando chegou a caneta. O dia inteiro, né? Mas ele também ficou nervoso. E agora, o que eu faço com isso, né? Como ficaram nervosos quando agora, como é que eu mexo num videocassete? Eu sou geração videocassete, eu me lembro da minha mãe, a dificuldade de usar. Né? E nós também éramos mais inteligentes porque nós utilizávamos o videocassete com maior facilidade. Isso vai acontecer com todas as gerações, né? Na verdade, ninguém é mais inteligente, que foi outra fala da professora Ieda, é o acesso à ferramenta com maior facilidade. Então, esse ponto dessa relação de segurança é importante, a gente começar a se aproximar, né? A ter uma relação mais harmoniosa com as ferramentas tecnológicas, a ter uma relação mais, como ela pode me ajudar? É a pergunta que eu faço, né? E também como ela pode me atrapalhar para eu não
permitir que ela me atrapalhe, porque ela também pode atrapalhar, tá? Então, como ela pode me ajudar? Né? O que ela pode contribuir para o meu cotidiano, focando aqui na educação, como ela pode contribuir até, não só no EAD, como no mundo presencial, na aula presencial, nas duas situações, eu posso trabalhar muito bem com os recursos tecnológicos. Então, como é que ele pode contribuir para utilizar? E lembrar do seguinte, que o nativo digital que aprende a usar a rede social não significa que ele sabe utilizar as tecnologias digitais com facilidade. Isso eu acho que a gente aprendeu na pandemia, né, Ieda? Porque é justamente isso que a gente esperava, né? Que essas pessoas que estão 24 horas online, porque é uma geração 24 horas online, ela nasceu 24 horas online, porque os pais já estavam 24 horas online, a gente, numa falsa expectativa, esperou que eles soubessem lidar bem com as ferramentas tecnológicas, mas eles também tiveram dificuldades. Por quê? Porque se foca muito essas 24 horas digitais as redes sociais, né? Não negando as redes sociais, porque a gente gosta, a gente usa, a gente se encontra nas redes sociais, mas eu preciso ir além das redes sociais. E aí eu acho que o papel da escola é importante. O papel da escola de contribuir para o que eu posso fazer com esse equipamento para além das redes sociais, né? Porque a gente percebeu na necessidade do único uso do único recurso ser este, no período que nós passamos aí de pandemia, que as pessoas sabiam usar as redes sociais, os canais de comunicação, mas elas não sabiam ir além disso. Então, o que eu tenho de rico para poder trazer para o meu espaço, né, de aula, de aprendizagem e de pessoa, como pessoa mesmo, tá? Para vocês terem ideia, nós descobrimos nativos digitais que não sabem utilizar os editores de texto, que não sabem utilizar o Google para pesquisa. Isso eu estou falando de software simples, de acessos simples, né? Então, é importante que, ao perder o medo, né, desse mundo tecnológico digital, a gente consiga também contribuir, né? Então, até a Elizabeth colocou aqui que ela sempre teve, né, dificuldade para compreender esse sistema e começou a entender quando ingressou no EAD, e é isso mesmo, Elizabeth. A gente começa a compreender usando, sem medo, né? E tentando ter a professora Ieda falou isso, eu vou reforçar, uma mudança de pensamento. Ela não vai me atrapalhar, ela pode me ajudar, porque o uso da tecnologia, quem escolhe sou eu. Ela não vai escolher por mim, né, Ieda? Quem vai escolher o que vai fazer com ela é você. Não é ela que vai escolher o que ela vai fazer por você, né? Então, isso é muito importante, porque a gente sempre fala, a culpa é da rede social, a culpa é do computador. Não, quem está movimentando ali é o ser humano, somos nós, né? Então, se eu transmito sem pensar, sem ler qualquer informação, sou eu que estou fazendo isso, não é a rede social. Nenhuma rede social faz isso por mim. Eu só faço porque eu quis e escolhi fazer isso. Então, se eu começar a pensar que eu escolho o que fazer com este universo digital e que ele não é externo, né, à minha geração nem ao meu mundo, até porque eu sou geração antes dos 80, né? A professora Ieda também eu caguetei. Somos as duas, né? As duas são geração X, né? E a gente não lida bem com ela, porque não é uma questão de idade, é uma questão de como eu quero me relacionar com ela, como eu vou me abrir para este universo, como eu vou abrir a minha aprendizagem para esse universo, como eu vou querer que ela contribua para o meu processo de aprendizagem pessoal e do meu aluno, né? E da minha instituição.
né, para a gestão da minha instituição, porque ela não vai embora, ela tende sempre a se modificar e não a sumir. Ela vai sumir um dia? Não, ela vai ser só uma tecnologia modificada. Outro dia eu falei que quem inventou a tecnologia digital foi o Thomas Edison, tá? E depois foi o Graham-Bell. É porque eu estava passando na rua, na rua do Graham-Bell, e eu falei, pensando bem, eles que criaram, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é sempre um aperfeiçoamento de tudo que foi criado, né? Um aprofundamento das coisas que vão sendo criadas. Então, elas não vão sumir, né? A gente conversava ao telefone, agora a gente conversa se olhando. Não é verdade? E olha que gostoso, deve ter gente aqui de diferentes lugares do Brasil e estamos aqui, estamos juntos, né? Ao mesmo tempo, né? No mesmo espaço, que, como foi colocado também, é um espaço sem barreiras, né? Sem aquela barreira do mapa que a gente fazia no papel manteiga, no papel vegetal, né? Aquele mapa que tem o tracinho perfeitinho. Esse tracinho não existe nesse espaço, mas estamos todos no mesmo espaço, estamos todos na mesma sala, não é verdade? Mesmo que estejamos em estados diferentes ou até em países diferentes, mas estamos agora no mesmo espaço. Tá? Porque esse mundo que está aqui, o aparelho, o computador, isto não é virtual, né? O computador não é virtual, o computador é bem concreto, bem material, não tem nada de virtual. Mas a nossa linguagem, isso como a gente trata, isso sim é o mundo virtual, né? É disso que se trata o mundo virtual. Mas esse espaço, ele é físico que a gente está. Né? Ele é um espaço que permite com que a gente esteja juntos ao mesmo tempo. E olha que gostoso. Então, essas relações, essa quebra de barreira nas relações, não estou falando que é tarefa fácil. Não é. Para ninguém é. Para ninguém é uma tarefa fácil. Mas conforme a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras, fica muito mais gostoso. Então, eu digo que é um pouco a mudança na forma de olhar esse mundo e de pensar o que ele pode me trazer de melhor. E agora, um outro desafio grande que a gente tem é de ampliar esse acesso, porque a ausência de ampliação do acesso vai trazer um problema aí social e econômico muito grande, porque as pessoas ausentes desse acesso, elas vão ter problemas em mercados de trabalho, a gente sabe disso, né? Elas não vão estar inseridas no mesmo mundo, e isso é muito importante. A gente também tem que considerar isso. A ampliação do acesso não só à internet, aos sinais de internet, à rede, mas também aos equipamentos. Essa ampliação de acesso é fundamental, porque senão a gente trabalha com uma exclusão que é uma exclusão séria, não é uma exclusão pequena, não, é uma exclusão grande. Tá? Se a tecnologia digital facilita o meu acesso ao mundo, aos diferentes espaços, às relações, então ela precisa se expandir, né, para que todos possam ter de fato esse acesso. Isso é muito importante, porque é bonitinho a gente falar, né, da utilização, como ela é importante, que ela é legal, mas não se ter acesso. O acesso é importante, o acesso é fundamental, né? Então, essa ampliação de acesso, esse investimento em acesso, e acesso ao equipamento também, né? Porque as mudanças tecnológicas são muito rápidas, são muito velozes, tá? E aí os equipamentos ficam obsoletos de uma forma muito rápida também. A gente percebe quando às vezes a gente tem um equipamento e não consegue instalar um aplicativo novo, porque aquele aplicativo não é mais aceito, não aceita mais o meu equipamento, né? O meu equipamento que não é aceito, na verdade, né? Então, é importante que esse acesso seja expandido, né? A gente tem que expandir o acesso. E um outro ponto só que eu queria falar para fechar, que eu também falo bastante aqui, é a questão dessa preocupação com o tamanho do equipamento, né?
Eu diria que eu, por exemplo, tenho maior dificuldade em escrever no celular, eu prefiro sim o computador. Mas essa geração do touch antes da fala, ela não se importa de escrever no celular, ela está acostumada. Né? Isso é o que Lipovetsky chama dessa geração do polegar, né? Tudo vai à redução, ao pequeno, ao minúsculo, né? Então, são gerações que lidam melhor com essa questão do espaço pequeno da tela do celular, por exemplo, né? Porque está lidando, sim, com essa geração, com esse equipamento pequeno desde cedo. Né? A gente tem um pouco mais de dificuldade ou não, algumas pessoas têm ou não, mas para outros isso não é um impedimento, não é uma barreira tecnológica, tá? Para outros até ele prefere, algumas pessoas até preferem. Então, isso é também um outro ponto importante. As gerações são diferentes, mas as relações são, eu acho que são o grande foco. Né? Nós temos várias gerações lidando hoje com o mundo da educação, mas a relação que se tem com a tecnologia, eu acho que é o foco principal, e não das gerações em si, porque a relação que você estabelece com a tecnologia é que vai definir como você vai lidar com ela, como você vai tratá-la. Mas vou dizer uma coisa, eu gosto dela. Eu gosto e acho que a gente pode aproveitar muito bem e positivamente as tecnologias digitais no nosso cotidiano, seja na escola, na instituição de ensino superior, pelo professor, pelo gestor, né? Então, é importante, tá? É importante e ela não vai embora. Então, aquilo que não vai embora, vamos trazer para que contribua com o nosso cotidiano, com os nossos processos, com a nossa aprendizagem, né? Que faça essa contribuição de forma extremamente positiva. Obrigada, gente. Ieda. Eu vou agora, tem aqui alguns comentários, eu vou utilizar, olha, do curso de biologia, mas a Elizabeth falou que ela tem uma familiaridade, não tinha tanta familiaridade, né? Mas que fazer o EAD abriu o entendimento dela. Que bom, Elizabeth. Né? E ela fala que a filha dela entende melhor. É porque sua filha aprende de maneira intuitiva. Ela não pensa para depois fazer, ela vai fazendo. Né? É diferente. Quando o bebê não largava o celular, isso é muito comum, viu? Porque é o mundo deles, né? Eu achei bastante interessante, primeiro, agradecer imensamente a presença de vocês. Agradecer, Silvinha, a nossa parceria de sempre, menina, né? A Silvia está aqui comigo e nós já tivemos em outros projetos, outras situações, e é uma dupla que dá bem certo, né? Eu que agradeço, Ieda, eu que agradeço a todos vocês aqui presentes, a professora Ieda, por mais esse convite em que a gente traz esse mundo tecnológico, né? E agora eu vou deixar para vocês uma pulguinha atrás da orelha, para a gente pensar. Eu estava escutando a professora Silvinha e toda a nossa linguagem do ambiente digital é uma linguagem da geografia, né? Nativos digitais, imigrantes digitais, refugiado digital. Na fala dela, parece que a gente está construindo uma nova categoria, o exilado digital, aquele que não quer. Eu quero sair disso, quero sair disso. Né? Então, vamos pensar em superar essa questão do exílio, né? De exilar alguém desse acesso. Agradecer imensamente ao pessoal que deu apoio, aqui Stephanie, muito obrigada, e a todos vocês. Espero que tenha sido útil essa nossa discussão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Kelda.